Bom dia, espero que me entendam. Antes de mais, obrigado à organização pelo convite. Eu venho hoje em representação do STUB. O STUB são uma empresa de transportes, uma empresa de mobilidade da cidade de Braga, e venho falar sobre promover o uso da bicicleta nas cidades, mais concretamente o caso de Braga. Mas para promover o uso da bicicleta nas cidades, precisamos um bocadinho de conhecer o passado. E o passado das cidades não é assim tão recente quanto às vezes se pensa. A cidade, que é permanentemente habitada até aos dias de hoje, foi fundada em 9000 a.C. e é Jericó. E durante vários anos, até o aparecimento da roda, em 4000 a.C., as pessoas circulavam usando animais. Não sei se me ouvem assim. Sim, utilizando animais. Pronto. Entretanto, com o surgimento da roda, começaram a aparecer as carroças e as pessoas começaram a utilizar também carroças com animais. Até que, no ano 1916, houve um grande vulcão que entrou em erupção e houve o ano sem verão. E isso levou a que houvesse a necessidade de inventar um veículo que servisse para ajudar, para substituir os animais na cultura. E esse veículo foi nada mais do que a Dreisiana, que depois acabou por se tornar num veículo de locomoção. Portanto, a bicicleta nasce com a Dreisiana em 1817, e depois tem sucessivas evoluções até chegar àquela que é mais ou menos a bicicleta moderna, em 1885, a Rover Safety Bicycle. Ano em que o nosso querido amigo, ou não, Benz, inventa o veículo automóvel. Portanto, acaba por pegar uma bicicleta, acrescentar-lhe mais uma roda, um motor a combustão, e surge então o primeiro automóvel. Em 1886, a carroceria é evoluída por Daimler e Maybach e também surge o motociclo em 1886. Portanto, mais ou menos nesta altura, as cidades tinham um aspecto como vemos ali à esquerda, cidades com muito transporte público, pessoas a andar a pé, pessoas a andar de bicicleta. Rapidamente a indústria automóvel, em 73 anos, fez uma viragem completa das cidades e as cidades ganharam outro aspecto muito mais agressivo, o que vemos em 1963. Em 77, nos países nórdicos, sabemos todos que há imensas manifestações por causa da sinistralidade rodoviária, muitas mortes de crianças, e isso obriga a que os governos, as pessoas, ou conseguem obrigar que os governos investam mais na rede ciclável das cidades. E então, em 37 anos, consegue-se uma reversão, ainda não tão grande quanto a que havia anteriormente, mas já a bicicleta já tem outro poder. Em Portugal, infelizmente, esta é uma imagem de Braga, em 2017, continuamos com infraestruturas para automóvel, apesar que isto está a mudar agora. Para isso, precisamos saber quais são os benefícios da bicicleta. Sabemos todas as razões e mais algumas. Em espaço urbano, até aos 5 km, ela é claramente mais rápida do que qualquer outro modo de transporte, podendo ir até aos 8 km em caso de congestionamento. Sabemos que andar de bicicleta é economicamente mais vantajoso, não só para a pessoa, mas também para a própria cidade, coisa que o carro tem um ónus para a própria economia do automóvel. Sabemos que queremos cidades e países com mais pessoas a andar de bicicleta, porque isso se traduz, isto é um gráfico que se traduz em quantas mais pessoas andam de bicicleta, menor o número de mortos na estrada ciclistas. E depois, então, como é que vamos fazer estas medidas de promoção? Como é que vamos promover a bicicleta? Temos três formas de o fazer. Através das infraestruturas, através do comportamento e através da intermobilidade. Aquilo que nós chamamos de intermobilidade. Mas só devemos promover através do comportamento e através da intermobilidade quando temos infraestruturas e quando temos boas infraestruturas. Porque senão estamos a fazer com que as pessoas entrem numa armadilha. E não queremos isso. Então, a promoção das infraestruturas. Ao criar as infraestruturas, elas devem ter 5 critérios funcionais. E é isto que dizem os guias, é isto que nós definimos também em Braga. Elas devem ser coesas, portanto devem ter efeitos de rede, devem ser diretas, o mais diretas e o mais conveniente possível, não devem dar resposta aos percursos que as pessoas desejam, devem garantir a segurança de quem as utiliza, o conforto, não ser em paralelo, por exemplo, a própria rede, em calçada, não? E ser atrativa. Só a própria rede chamar as pessoas para esse uso. As infraestruturas não têm que ser só ciclovias, portanto, só o facto de reduzirmos as velocidades
vamos fazer com que, em caso de colisão com um peão ou uma bicicleta, a probabilidade de morrer seja muito inferior. E só isso é importante para as pessoas perceberem que as cidades não podem ter velocidades elevadas. Nós em Braga, infelizmente, ainda temos velocidades elevadas. Portanto, começar com infraestruturas que reduzam as velocidades e reduzam o volume do tráfego. Zonas 30, zonas de coexistência, zonas de acalmia de tráfego. E depois temos todos aqueles gráficos que conhecemos e que nos baseamos, que para decidir que tipo de infraestrutura implementar, não vamos fazer uma ciclovia só porque é bonito e porque vem aí dinheiro, temos que ver qual é o volume que passa nessa estrada, ou o volume que queremos que passe nessa estrada de tráfego, e qual é a velocidade que pretendemos para essa estrada. E só aí, então, implementar medidas para alterar a estrada. E depois temos outros tipos de infraestruturas que muitas vezes são descuradas, que são as infraestruturas de parqueamento. Nós temos que ter bicicletários que deem resposta à procura das pessoas. Isto é um gráfico de um manual dinamarquês, em que diz que até 15 metros deve estar um parqueamento que dê resposta a curtas durações e a lojas, por exemplo. Não deve estar a um raio de mais de 15 metros, porque senão não dá resposta. Por exemplo, hoje de manhã temos aqui dois colegas que chegaram e não têm um estacionamento aqui à porta. Tiveram que o ir deixar a mais de 15 metros. Portanto, não dá resposta a algo de curta duração como hoje. E depois temos a promoção através do comportamento, que é o caso da legislação. Nós em Portugal, em 2013, tivemos uma alteração do Código da Estrada, que já inseriu alguns bons avanços para aquilo que são as leis europeias, mas temos fundamentalmente, e assim muito sucintamente, 3 leis na Europa que dão muito mais proteção aos utilizadores vulneráveis. São a Loi de Badinter, em França, a Strict Liability, nos Países Baixos e também no Reino Unido, e a Full Liability na Dinamarca. E só para deixar aqui a nota, que eu achei muito interessante, é esta frase: a regra que fundamenta esta opção na Dinamarca é relativamente simples. Aquele que pratica em interesse próprio uma atividade potencialmente mais perigosa deve ser o responsável pelos danos. Portanto, quem conduz um carro é uma atividade potencialmente mais perigosa, portanto ele deve ser responsabilizado pelos danos. Falando um bocadinho de Braga. Braga está no norte de Portugal, ali naquele ponto azul, mais ou menos alinhado com Saragossa. Foi fundada em 16 a.C., é a cidade mais antiga de Portugal. Foi dote de casamento dos pais do nosso primeiro rei, de Dom Afonso Henriques, e é conhecida como a cidade dos arcebispos. Tem cerca de 200 mil habitantes, 181.494. Somos a cidade mais jovem do país. Temos um concelho com 183 km² e durante 195 dias do ano faz sol em Braga. Portanto, não chove em Braga. Quando chove é verdade que chove muito, mas durante 195 dias temos sol. Portanto, temos mais dias de sol do que, por exemplo, em Amsterdão, em que há muita mais utilização da bicicleta. O nosso índice modal em 2011 era de 22% para pessoas que andavam a pé e apenas 0,4% de pessoas que andavam de bicicleta. Nos últimos anos temos notado, apesar de não termos números, que o número de pessoas a andar de bicicleta tem aumentado. E o mesmo se passa relativamente aos transportes públicos. Nós crescemos 9% nos últimos 4 anos. Portanto, falando de Braga, há muita gente que diz que Braga não tem cultura de bicicleta, mas se recuarmos um bocadinho no tempo, uma altura em que hoje já não existe ninguém viva desse tempo, em 1900 muitas eram as publicações referentes a cafés existentes no centro da cidade, que vendiam lojas ou mesmo cycle cafés. No início em 1904 é construído um velódromo. Hoje já não existe esse velódromo, foi destruído entretanto, mas é construído o velódromo. Em 1930 havia-se publicações de sorveterias que vendiam os gelados com recurso a cargo bikes, já nessa altura. Em 1950, por exemplo, tínhamos bicicletas a serem criadas, construídas em Braga. Tínhamos a Sameiro ou a Ortebla, que é Alberto ao contrário, e que eram fabricadas em Braga. Em 1950 há uma fábrica de peças de motorizadas que se instala na cidade, a Pachancho, e é nesse mesmo ano que o Sr. Pachancho pega numa bicicleta Sameiro e a equipa com um motor. E a partir daí começam a aparecer muitas mais motorizadas em Braga. E depois daí até os dias de hoje foi muito investimento
Tivemos aqui uma imagem de 1989 de um supermercado que conseguiu tirar a prioridade a uma estrada nacional para ter acesso ao parque de estacionamento do mesmo. E vemos aqui então a evolução, eu vou proceder agora mais rápido. Portanto, durante a segunda metade do século XX há uma clara construção de vias rodoviárias para o carro, que cortam a cidade em quatro. Temos a parte histórica, a parte onde estão o tribunal, e depois a parte universitária e uma zona residencial. E para isso temos a evolução da infraestrutura ciclável, que é claramente muito fraca, porque temos uma ciclovia que liga nada a nada, outra ciclovia que é ao longo do rio e tem muita utilização de pessoas a pé, e depois temos um contrafluxo ali pequenino em 2016 que foi criado. Mas Braga tem uma zona urbana densa e plana, ao longo de 13 km, com cerca de 100 mil habitantes, portanto é muito importante esta área. Tem um estacionamento automóvel com cerca de 50 mil lugares de oferta de estacionamento automóvel. Em contrabalanço tem 356 lugares de bicicleta. Deste tipo de Sheffield, portanto, instalações corretas. Aqui um pequeno slide para pensarmos. Eu vi isto no Copinha Ganais e adaptei para Braga. Se não deveria o espaço público ter o mesmo valor que o espaço privado? Em Braga, um preço médio de um arrendamento por metro quadrado custa 49,20 €. Uma avença de morador, portanto, ao longo do ano, dividindo depois por metro quadrado, custa 9,39 €. Portanto, o custo do espaço público e o custo do espaço privado. Há aqui depois umas questões, certamente, que se irão levantar. A sinistralidade do concelho mantém-se relativamente alta. Nós somos a terceira cidade com maior sinistralidade do país. A nível de incidentes entre velocípedes e automóveis, velocípedes e peões, e automóveis e peões, vemos claramente que o automóvel tem um peso grande, toda esta parte vermelha, feridos ligeiros, feridos graves e mortos é o principal responsável. Então o que é que estamos a fazer para tentar mudar este paradigma? Fizemos o ano passado esta fotografia, a original é em Munster. Nós o ano passado conseguimos fazer isto para também começar a tentar entrar na mente das pessoas. Publicámos-la muitas vezes nos jornais, no nosso Facebook, quando vamos às escolas, já vou falar a seguir, e envolvemos as pessoas, envolvemos o Ayuntamento, a Câmara Municipal, para que isto também ganhasse força. Fizemos algo interno, pegámos em motoristas, pusemos-los em cima da bicicleta e pusemos-los a pedalar em sítio parado, não é? Mas a pedalar, e um autocarro a passar juntinho a eles, para eles sentirem na pele o que é quando se vai numa bicicleta e tem um autocarro a passar a grande velocidade. E eles ficaram muito surpreendidos e até disseram que iam começar a ter mais calma, e realmente isso notou-se depois no feedback que temos vindo a ter. E fazemos algo que consideramos que é uma coisa fundamental, é ir às escolas. Nós vamos durante todos os anos às escolas. O ano passado fomos e sensibilizámos 3.000 alunos para a boa promoção do uso do transporte público, portanto, utilizar o autocarro, mas de maneira correta, não pôr os pés em cima dos bancos, não andar pendurado, essas coisas, e também a forma correta de andar de bicicleta na estrada. Um bom posicionamento, a sinalização que deve ser feita, os cuidados que devem ter e o porquê de andar também de bicicleta. Tudo isto porque temos objetivos claros para 2025, queremos transportar 20 milhões de passageiros, ter 10% de utilização da bicicleta em Braga e reduzir em 25% os carros na cidade. E como? Temos projetado 80 km de rede ciclável nesta parte densa e plana da cidade, e para além disso temos também a criação de um anel da mobilidade, que é o transporte regrante. Vamos instalar um BRT nesse anel, com 2 grandes interfaces para captar os carros e para tirar a pressão automóvel do centro da cidade. E queremos também instalar um bike sharing. As normas e guias dizem-nos que a instalação do bike sharing deve ser numa área mínima de 10 km², ter 10 a 16 estações por km², 10 a 30 bicicletas por 1000 habitantes. Bem, o nosso projeto é portanto, para os 13 km, mais ou menos 100 mil habitantes, temos 72 estações, temos mais ou menos 1000 bicicletas mecânicas em uso, e o custo de instalação este projeto tem um valor de 2 milhões de euros. É isso que pretendemos fazer agora, e com isto acabo já fora do meu tempo. Muito obrigado.